Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Estamos aí gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a constelação. Vou gravar e deixar formatado aqui para constelação. A maioria das pessoas não entendem como a desordem familiar ou a desordem sistêmica pode atrapalhar nas relações. Então aparece pessoas, eu quero fazer constelação porque eu não me relaciono bem com meu pai, com minha mãe, com o vizinho, com, né, papagaio, periquito, e assim vai indo. Então a gente precisa perguntar para si mesmo, né? Eu acho que muita gente se pergunta por que eu não me dou bem com ninguém, os relacionamentos são todos falhos. Eu acho que aqui a origem do conflito, para a gente falar sobre isso, Bert Hellinger deixou isso muito claro. Ele vai dizer que não é a falta de amor, e sim a desordem. Então, por que eu tenho essa desordem? Eu tenho essa desordem começando, deixa eu deixar aqui mais perto, eu deixando de fazer o quê? Tá? A gente ama, mas pode ter um olhar cego também para esse amor. E a gente pode amar de um jeito infantil, quero tudo para mim. Quando a gente é criança, nos primeiros anos assim de criança, a gente quer o pai e a mãe, são nós. Eu e ele é eu mesmo, entendeu? A gente, até os 6 anos, mais ou menos, 7 anos, meu pai e minha mãe, eles são meus. Até os 3 anos é eu e minha mãe. Dos 3 anos aos 6 é eu e minha mãe, mas também tem meu pai. Ele precisa ser meu. E aí o amor que deveria ser já estabelecido, os limites, pode ser que não tenha tanto limite. O que o Bert Hellinger ele enxergou quando ele fez a pesquisa dele lá na África? Existem 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Que este aqui é o mais difícil quando a pessoa fica grande. Olha, eu mesma, eu tenho a ferida. Por que eu falo tenho? Porque eu sempre que acontecer alguma coisa que me lembrar desse gatilho, eu vou revisitar essa ferida. Todo mundo tem trauma e todo mundo deveria tratar. Para quando chegar o gatilho, você... Pera aí um pouquinho, deixa eu pensar, respirar, contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil. As pessoas não contam. E aí tem uma dificuldade enorme, cara, que vai acontecendo. Então, esse equilíbrio entre dar e o receber, é ele que vai dar o fluxo constante de amor, tá? É ele que vai dar esse fluxo constante. Pode também ter aqui, deixa eu ver aqui, muitas pessoas, né, que tentam salvar o outro. Então, às vezes o filho também pode se colocar no lugar da mãe ou do pai de salvar o casamento. Às vezes o casamento já foi, já era, mas aquele filho dá um jeito de salvar. Isso acontece muito como lá na adolescência com vítimas, para unir os dois, tá? Tem outra coisa também muito importante. A pessoa, a criança, pode tentar compensar essa dor não resolvida. Uma dor antiga, e ela vai buscar o quê? A exclusão, sair do sistema, ou manter o sistema pelo vício, tá? Vou dar aqui um exemplo. Uma mulher pode se sentir atraída por homens que precisam ser cuidados. Isso aqui é super normal. E aí, inconscientemente, ela repete o papel da mãe do próprio pai. Então, ela vai buscar um homem que ela tem que cuidar. Ou um homem pode se afastar emocionalmente porque lá no fundo ele está fiel à ferida da mãe rejeitada. A mãe se separou, ele não fica com ninguém, por quê? Porque a mãe foi rejeitada, fiel à figura da mãe. Tá? Ele fica assim, ficando somente, ele não arruma parceira. Hellinger diria o quê? O amor precisa de ordem para florescer. Então ele também diria, o que separa os casais não é o que acontece entre eles, mas o que cada um traz da própria família. Isso é importante também. Porque a cura disso, os dois têm que ser adultos. Quando se confunde é porque os dois estão imaturos. Os dois eles estão focados lá, sabe? Lá na família deles.
Entendeu? Essa questão da lealdade que eu falei agora, de ser leal à mãe que foi rejeitada, ó, tem de monte, principalmente nesses últimos aí, desse tempo pra cá, porque antigamente o casamento era uma instituição extremamente valorizada. E hoje, contar uma história aí, que o casamento não é nada, você pode, o casamento aliás, o pet tem muito mais valor que o casamento. Então, como que é uma instituição? É um contrato. Se você não leva a sério, como é que você vai viver? Como é que você vai resolver a situação? Não tem como, cara. Não tem como, porque a pessoa tá lidando, né, com uma pessoa que tá trazendo um problema lá de trás, tá? Pode se identificar também com vó, com avó, com bisavó, com bisavô, pode. Principalmente aqui vai entrar as doenças psicossomáticas, tá? O amor cego, que é o que acontece quando a pessoa ela vê o outro, né? Ela não consegue, no caso de um homem, que a mãe foi rejeitada pelo pai e que o homem foi embora e ele tem que ficar em casa, ele fica como o príncipe ali, o princeso, fica ali. E aí? Como é que vai resolver isso? Ele tem que deixar a mãe dele viver. Ele tem que deixar a mãe dele viver e tem que deixar o pai dele viver. E ele tem que dizer: mãe, eu amo você, você tem um lugar no meu coração, você é muito importante para mim. A mãe não vai sair dali, não vai sair voando. Mas eu vou seguir a minha vida, vou arrumar uma companheira bacana. Alguém que não vai me rejeitar, até porque quem tem a ferida da rejeição, rejeita primeiro, porque ele tem medo de ser rejeitado, gente. As 5 feridas: rejeição, traição, abandono, né? Tem 5 feridas pra gente olhar, tá? Então, isso eu vou falar no outro momento, tá? Então, nós temos o amor cego, que ele não deixa o amor que vê, né, funcionar, e ele vem do nosso sistema familiar. Tem que olhar como é que foi a vida do seu pai e da sua mãe. Talvez você esteja tentando salvar o casamento aí, né, de alguém, compensando uma dor antiga ou pagar uma culpa que nem é sua. Tem que prestar atenção, tá? Pertencimento, que é a primeira lei. Todos têm direito de pertencer à família. Se alguém foi excluído, um ex, um aborto, um parente rejeitado, alguém nas gerações, ele pode repetir o destino sem entender por quê. Então, pense sobre isso. A ordem, cada um tem seu lugar. Eu tenho meu lugar, não dou para ninguém. Eu sou a primeira filha, eu sou mãe, eu não dou meu lugar para ninguém, tá? Então, cuidar daquilo que é seu, no seu lugar. Lógico, se meus irmãos me pedirem um conselho, eu sendo a mais velha, tenho obrigação de fazer a minha parte. Mas eu jamais saio do meu lugar, jamais, tá? E o equilíbrio entre dar e receber, que foi a coisa mais difícil para me aprender, que às vezes eu oferecia mais, às vezes a pessoa nem falava que queria alguma coisa, eu já, não, vamos fazer assim, e me metia. Olha, eu errei nisso, errei bastante nisso, e é a coisa mais difícil para mim ainda. É quando eu vejo que o negócio tá ficando ruim, e eu vou lá e, sabe, fica quieta, Rosbem, não fala nada. Fica quieta, eu fico o tempo todo pensando assim. Porque eu não vou me meter mais naquele negócio. Às vezes eu vejo, não vai dar certo, mas agora eu mudei. Quando eu vejo isso, eu deixa seguir, deixa aprender. Se vai se levar tapa da vida, tapa de alguém, não é problema meu. Para mim tirar o peso que eu tenho de carregar isso comigo desde a infância. Isso foi injusto para a minha criança interior, foi injusto, então eu tenho que agora resolver como adulta essa situação. Eu estou sempre fazendo lives, venham para live, eu estou fazendo a constelação praticamente todos os dias aqui. Me segue, curte, compartilha, olha, e comente. Para quê? Para que atinja mais pessoas. Eu agradeço de coração, vocês são extremamente abençoados.